Oiê, boa noite. Boa noite para quem for entrando. Tudo bem com vocês nessa quarta-feira, feriado? E nós vamos falar de jejum. E muita gente tem me pedido jejum e eu vejo ainda muita dúvida. E umas dúvidas que pra mim são muito óbvias, mas justamente eu venho trazer porque elas não são óbvias, né? Porque eu sei, mas eu vou entendendo a necessidade de vocês e aí a gente vai falar. Uma coisa bem clássica, assim, relacionada a jejum, é se o jejum é pra você, a partir de quantas horas é jejum ou não. Então tem várias coisinhas aparecendo e eu tô vendo que tem muita gente com as mesmas dúvidas. E aí até vocês vão colocando, tá, gente? Dúvidas que eu vejo muito são essas que eu falei e qualquer coisa, tipo, nenhuma dúvida é bobagem. Então qualquer dúvida que vocês tiverem, já coloquem aqui, que hoje eu vou aproveitar para sanar um pouco de dúvidas gerais relacionadas a jejum, tá? Então, o post que a gente fez hoje para falar sobre a live era relacionado a jejum ser dieta ou não. Então, jejum é um tipo de dieta que a gente vai fazer? E aí é isso que eu vou introduzir, né, em relação ao assunto, mas a gente pode tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Então, eu sempre gosto de trazer uma ideia de jejum como algo que é parte da nossa vida. E é como eu levo o jejum com os meus pacientes, assim. Então, consciência alimentar e consciência corporal, para mim, é o maior benefício de todos que o jejum pode ter. Por quê? Pra gente jejuar, ou pra gente entender que o corpo pode ficar sem comer por algum tempo, isso é natural a ser um ser humano, a gente precisa entender se a gente tem fome ou se a gente não tem. Na hora que a gente tá com fome, o que faz sentido pra gente comer? O que faz mal ou faz bem para o corpo? Então, é sobre ter consciência. Fazer jejum é algo natural ao corpo e o jejum, ele vai fazer parte da sua vida se você tem consciência corporal. E aí, essa consciência corporal, ela pode estar relacionada a várias coisas, né? Não só a alimentação, mas enfim, ao autoconhecimento, a que desejos você tem, se existem vícios. E aí, a comida é algo que ela ronda o nosso dia. Ela tá o dia todo com a gente. E se a gente consegue ter consciência relacionada à comida, eu sempre digo que a nossa relação com a comida, ela é o reflexo da nossa relação com o todo e de como a gente está se relacionando. Então, eu escuto muito, né, que se a pessoa tá ansiosa, ela come mais. Se ela tá mais deprê, ela come menos. Ou tem pessoas que comem mais. Então, tudo que a gente sente e como a gente se relaciona também com a comida. Isso é muito claro hoje pra eu ver na prática. E eu acho que falando pra vocês é algo que pode fazer muito sentido, né? Então, ter essa consciência de como está o corpo é algo muitíssimo importante, porque assim você vai conseguir entender a sua capacidade ou a sua necessidade de fazer jejum. Então, o jejum, ele vai estar presente no nosso dia como qualquer outra coisa relacionada à alimentação, como a fome, como a sede, né? E aí essa necessidade, por exemplo, de não comer ou de dar uma pausa por alguma razão. Se não ter fome simplesmente já é um sinal de que você não precisa comer agora, não precisa comer o tempo todo, tá? Então, introduzindo, pensando nos nossos conhecimentos relacionados à nutrição, a gente tinha uma ideia de que era necessário comer a cada tantas horas, porque senão o metabolismo ia desacelerar e porque a gente precisa o tempo todo desse combustível para ter energia. Passando o tempo e os estudos e as observações, foi se entendendo que realmente a gente tem uma genética e um corpo que evoluiu na natureza, que passando períodos de jejum, né? Períodos em escassez de alimentação. Então, isso nos fez compreender que não é necessário comer a cada tantas horas ou comer o tempo todo, porque o nosso corpo, ele tem capacidade de espera, ele tem capacidade de não comer e ele tem reserva. Então, a gente, para ter energia, não precisa colocar para ter energia instantânea o tempo todo. O corpo, ele tem de onde tirar energia, tá? Então, isso é algo que eu também gosto de falar, para ficar tranquilo o olhar sobre o jejum, para não ficar um desespero, ou não, mas eu tenho fome o tempo todo, se eu não comer eu faço hipoglicemia, que também é uma coisa que eu tenho ensinado várias vezes aqui, fizemos já live sobre isso.
E a hipoglicemia, por exemplo, a questão de ter fome o tempo todo, eles estão relacionados a uma alimentação ruim na hora que se come. Porque quem come alimentos que geram fome demais, que são o quê? Geralmente alimentos refinados, esse alimento ele é absorvido pelo corpo de forma muito rápida. Então, e esse sinal ele é hormonal. Então, quando o corpo usa essa energia de forma tão rápida, ele se acostuma a dar o sinal de que a energia rápida acabou. E aí o que acontece? A gente fica o tempo todo recebendo o sinal de fome, porque é o sinal de que eu preciso comer de novo. Quando você come com qualidade, alimentos que não têm essa digestão e essa absorção tão rápidas, o corpo ele consegue manter um sinal de fome mais linear. E aí, a gente não fica o tempo todo sentindo fome. E não fica fazendo hipoglicemia, que é o que hipoglicemia? É uma glicemia, que é a quantidade de açúcar no nosso sangue. Hipo, né? Ela é em queda, ela está baixa. Por quê? Porque o corpo utilizou o que ele tinha de açúcar de forma muito rápida. Então, quem come alimentos que dão muita energia rápida e que a energia cai ao mesmo tempo de forma muito rápida, porque ela é consumida rapidamente, tem hipoglicemia com frequência, porque você fica com muita energia, o corpo come muito, utiliza essa energia de forma muito rápida, e aí ela cai, e aí a glicemia fica muito baixa, e existe um sinal de fome que vem decorrente disso, tá? Então fica fazendo picos, que é essa coisa que a gente fala dos picos de glicemia, que faz o pico de insulina, que é o hormônio que precisa para digerir esse açúcar, né, e utilizar, então, enfim, essa glicemia. Acho que deu para entender um pouquinho, né? Então, alimentos que fazem esse metabolismo, eles acabam gerando fome demais. E aí são pessoas que têm mais fome ou que têm mais hipoglicemia. E eu iniciei falando disso para tranquilizá-los de que essa é um funcionamento metabólico que a gente consegue manejar e consegue ser melhorado. Então, quando a gente... pessoas que acham que tem hipoglicemia ou que tem fome o tempo todo, tem essa função metabólica alterada, porque não é o natural do nosso corpo funcionar desse jeito, tá? A gente tem naturalmente a capacidade de dar conta de não comer o tempo inteiro. Então, a gente consegue voltar o metabolismo para esse natural, que é o de não comer o tempo todo. E o que eu queria dizer com tudo isso é que é normal a gente ficar algumas horas sem comer, então não precisa ter receio, não precisa ficar com medo de passar mal, tá? Até porque a comida tá ali do lado todo o tempo. Se você sentir qualquer desconforto, você come, porque está num processo de sentir essa melhora. Então, não é algo que precisa trazer medo, tá? O jejum, ele é natural ao nosso corpo, então é muito normal a gente jejuar e esse receio é algo que não se aplica, tá? Uma coisa, quando eu falo que é normal a gente jejuar, eu gosto de sempre dar o exemplo. Por exemplo, você não acordou já pela manhã e teve que fazer várias atividades correndo, ou acordou atrasado, ou dormiu mais um pouco, ou enfim, aconteceu algo que exigiu que saísse mais rápido, e aí saiu sem comer? Ou, é o horário do exercício, mas não deu tempo de comer. Vou fazer exercício sem comer. Quantas vezes a gente faz as coisas correndo e deixa de comer porque não deu tempo e não passa mal, né? E fica de jejum. Então, pela manhã, por exemplo, se você vem da noite, jantou, parou de comer, dormiu, acordou, não tomou café da manhã porque foi fazer alguma coisa já de trabalho ou alguma coisa na rua correndo. Ficou sem comer, está de jejum. Tá? Então, o jejum, ele tem que ser isso, ele tem que ser parte da vida. Então, é normal ficar de jejum e quando a pessoa fica de jejum e passa mal sempre, toda vez, é algo que ela não dá conta, alguma coisinha provavelmente precisa ser vista ou revista, porque tem algo que pode ser adequado e o metabolismo, ele pode melhorar, tá? Uma coisa importante, pensando que na gente falar em jejum ser uma dieta ou não, quando eu coloco muito sobre o jejum ser parte da vida e ser natural, que a gente não coma o tempo todo, o jejum, ele como o comer ou como o beber, o jejuar, ele pode estar também dentro de uma estratégia alimentar. E aí, quando a gente fala em ser uma dieta ou não, estar dentro de uma estratégia alimentar, se é isso que vocês entendem como ser uma dieta, então ele pode fazer parte de uma dieta, ou ele pode ser naquele momento uma dieta, mas ele não necessariamente é uma dieta.
Então, o jejum pode ser um jeito de viver. Você ter, pode não, e deve ser. Ter o jejum rondando a vida, né? Ter o jejum ali naturalmente em momentos que você quer ou não comer, ou precisa ou não comer. Já vou até dar o meu exemplo da imunidade que eu falei na hora que eu entrei, que eu tô com essa herpes aqui, e que enfim, minha imunidade parece que não tá muito boa esses dias. E aí, eu, por exemplo, já usei o jejum pra isso, tá? Então eu explico. Então o jejum, o legal é que ele esteja na vida, mas sim, se você está fazendo uma dieta e cabe ter o jejum ali dentro, aplicado pontualmente para alguma necessidade, ele também cabe. Como comer mais carboidrato, ou mais proteína, ou mais gordura, também são parte da vida, e a gente vai rodando isso, né? Então, às vezes tem uma fruta, tem época de abacate é mais gorduroso, então tem mais gordura na sua dieta essa semana. Do mesmo jeito que o jejum. Então, dessa semana eu vou fazer mais jejum ou não. Então, isso tudo a gente roda, né? A gente vai girando. As coisas, a gente vai usando em ciclos. Comer mais, comer menos, tomar mais líquido, tomar um suplemento, tudo isso. E aí, quando a gente precisa que no planejamento a dieta tem agora menos carboidrato, agora menos gordura, ou agora um jejum aqui ou ali, então ele também se enquadra dentro de um planejamento dietético, tá? Acho que falar assim fica mais claro, né? Fê, que saudade, tá linda! A Fê tá perguntando, pra começar, quantas horas é indicado. Eu até falei disso hoje com uma pessoa. Não existe uma regra. Eu percebo e eu gosto de indicar 12 horas de jejum para iniciar, porque eu já vejo alguns benefícios e vejo que para quem vai iniciar não é algo sofrido, e é um jeito fácil, é um tanto de horas fácil da pessoa perceber que realmente isso pode ser parte da vida. Naturalmente, como os acompanhamentos comigo no começo são em média de 30 dias, quando os pacientes voltam, muita saudade, amor. Quando os pacientes voltam, eles às vezes já voltam fazendo um tempo de jejum até maior, porque eles já perceberam ali que aquilo é natural, então que eles podem não fazer, que eles podem aumentar sozinhos, entendeu? Porque você vê que 12 horas tá tranquilo, nossa, não comer é tão bom, né, de manhã, ou sei lá, à noite, independente do horário que foi a estratégia, mas não comer agora facilitou minha vida, eu não tenho necessidade, eu me sinto até melhor com o meu corpo, parece que eu fico mais bem disposto, porque eu não tenho que fazer digestão de nada. Então, às vezes o paciente sente isso e ele já vem até assim, nossa, 12 horas estava tão tranquilo que eu fiquei mais um tempo sem comer, porque estava fácil pra mim, e eu adorei. Então é ótimo, né? E aí cada um vai adequando. Então começar com 12 horas é uma estratégia que eu gosto muito. Por conta do estilo de vida comum também, né, o que é pra maioria das pessoas, eu oriento iniciar de manhã. Se a pessoa tem muita necessidade do café da manhã e já me fala que só toma um lanche à noite e não tem fome, a gente pode fazer à noite, iniciar à noite. Então são os horários mais fáceis de iniciar, ao invés de ficar iniciando durante o dia, pegar muito período da tarde e tal. De manhã é o clássico, é o que acaba funcionando para todo mundo. E aí depois, se é estratégia dietética por conta de uma necessidade pontual, e aí alguém que tá fazendo um acompanhamento individualizado, por exemplo, aí eu vou trocando a estratégia dependendo do resultado que o paciente precisa e do que ele quer, né? Então, muitas vezes chega aquele momento onde se é perda de peso, por exemplo, ou se é para vitalidade, né? Às vezes o paciente ele já faz jejum há muito tempo, tá bem acostumado e querer dar um up assim no metabolismo, queria sentir uma diferença, se sentir diferente, mudar alguma coisa na rotina, eu mudo o horário de jejum. Só de mudar o horário, muitas vezes a pessoa ela já faz, né? Mas só de mudar o horário, a gente também já vê diferença na perda de gordura, já vê diferença também no estímulo metabólico, então a pessoa às vezes ela sente diferença durante o dia, tá? Então isso depende, mas eu gosto de começar com 12 horas. Me senti muito bem depois de fazer um de 14. 14 é incrível, é a evolução do 12, né? Se a pessoa não sente uma mega fome ou acha que vai ficar bem sem comer de manhã, ela pode já iniciar com 14, que também eu não vejo dificuldade
Eu acho iniciar com 14 bom, acho que ver resultado mais rápido, acho que se sente bem, né? Se sente melhor, melhor assim, se sente bem mais do que com 12 horas, né? A intensidade é melhor e os resultados são mais rápidos, principalmente se tem perda de peso envolvida. Então, 14 horas eu gosto muito. Eu faço quase todos os dias, porque é bem comum já pra mim, assim, pela manhã não comer. E eu me sinto muito bem de manhã. Então, vou dar esse exemplo. Ai, quanta gente linda entrando! Mua! Vai alguém entrar e falar pra mim de jejum, tá? Porque a nossa amiga Deia, que estava aí, que ia falar do jejum, precisou sair. Oi, Juju! Tá me dando oi, tudo bem, amor? Eu, por exemplo, vou dar um exemplo de um jejum não sendo uma dieta, para vocês entenderem por que a questão do post de hoje, da chamada dessa live, que era jejum, é dieta, e eu falando que não necessariamente é dieta. Então, por exemplo, eu já faço jejum pela manhã, muito comum, né? Então, tem dia que eu quero tomar café com a Bel, eu tomo, tem dia que eu não quero e eu tô tranquila. Eu vejo que é muito fácil eu manter o meu peso assim, agora que eu tô bagunçada de exercício. Eu vejo que se de manhã eu preciso engatar no trabalho mais rápido, é mais fácil eu engatar no trabalho, porque quando eu como eu fico mais com vontade de comer mais ou fico mais lenta. Então, enfim, esse é o meu funcionamento, tá? Então, pra mim já funciona bem assim. E aí aconteceu uma coisa, eu mostrei no comecinho da live que um alienígena tomou minha boca de ontem pra hoje. E aí eu tenho percebido que eu tava com um sinalzinho de querer ter uma infecção urinária, alguma coisinha de acne estranha que tava aparecendo, e eu achei que meu corpo tava estranho da semana passada pra cá. Que a imunidade podia estar pedindo um pouco de atenção. Aí, ontem eu acordei querendo fazer um jejum maior. Porque o jejum, ele traz um estímulo corporal. E é bom jejuar para a imunidade. Claro que a pessoa tem que conhecer o seu corpo, entender o seu limite, saber quantas horas de jejum. Ficar 40 horas de jejum talvez não seja bom para a imunidade. Mas um estímulo corporal de deixar o corpo em repouso, não trazer sobrecarga de metabolismo para os órgãos, deixar o rim, o fígado, o sistema linfático em repouso para eles poderem trabalhar fazendo a desintoxicação, para matar células ruins, para ter uma função de tirar toxinas do corpo mais otimizada, isso é bom, tá? Esse é o benefício do jejum para a imunidade. Então, ontem eu quis ficar mais atenta a jejuar mais. Mentira, não foi ontem. Ontem foi o dia do café da Bel. Então, ontem eu comi bastante de manhã. Eu acho que foi anteontem. Ou foi ontem depois do café da Bel, que eu acho que eu saí para atender e fiquei sem comer até no fim do dia. Mas enfim, é um exemplo para vocês. Quando, por exemplo, agora que eu, apesar de estar acostumada com o jejum, eu faço um jejum curto de manhã porque eu gosto. E também não faço obrigatório, o dia que eu quero comer eu como. E aí ontem eu quis fazer umas horinhas extras de jejum, que eu tava querendo tomar bastante água e deixar meu corpo quieto pra minha imunidade poder ter uma resposta melhor, tá? Hoje, por exemplo, eu acordei feriado, a Bel quis dormir na minha mãe, a gente dormiu na minha mãe hoje, casa da vovó, e aí eu acordei e quis tomar um café. Tava na minha mãe, tinha um cafezinho passado na hora, fiquei com vontade de tomar café, parece que meu corpo tava pedindo uma comidinha, e aí tomei. Então, entendam que o jejum, ele pode ser uma estratégia na nossa vida. Então, ele é natural pra mim, ele funciona pra mim de manhã, porque eu conheço o meu corpo. O dia que eu não quero, que eu tô com vontade de comer, porque o meu corpo tá pedindo, eu como. O dia que, por exemplo, eu tô sentindo que a minha imunidade precisa de um estímulo, que o jejum vai ser bom, eu aumento as horas de jejum. Então, jejum, comida e bebida, isso tem que ser parte da nossa vida, de forma que a gente consiga manejar naturalmente, tá? Acho que o recado é esse, assim, hoje. É natural que o jejum aconteça e ele não precisa ser dieta. Mas se ele está dentro de uma dieta, porque pontualmente a gente precisa chegar num resultado e como estratégia o jejum vai ser bom, ele também pode estar. Como uma quantidade maior de gordura pode estar, como uma quantidade maior ou menor de carboidrato pode estar, tá bom? Então o jejum ele pode ser utilizado estrategicamente, sim, desde que exista uma necessidade específica, e aí ele vai ser utilizado ali dentro do planejamento junto com as outras coisas.
Juju é suspeita, funciona muito bem pra ela. E Ju é um bom exemplo. Acho que eu vou ver se foi você que chamou, Ju, e a gente entra aqui e você conta. Ju é um bom exemplo de alguém que já é magra, já estava com um metabolismo, uma saúde boa, a gente encontrou intolerâncias alimentares, foi um trabalho super legal que a gente fez. E aí, chegou num momento do corpo que estava saudável, mas a Ju queria, por uma questão dela, um padrão estético diferente. Então, ela optou, ela queria perder um pouco mais de gordura ainda, melhorar a parte muscular, e aí ela teve uma questão com os exercícios e tudo mais. E aí, o que a gente fez? Aí, a gente otimizou o jejum, que já fazia parte dela. Então, aí o jejum, ele era algo que estava ali no estilo de vida naturalmente, mas ele entrou como algo onde a gente aumentou o tempo, mudou o horário e tudo mais, aí ele entrou como estratégia para ter um resultado específico. Entenderam? Então, não tem regra de jejum. Não é assim, quantas horas é bom fazer jejum para ter resultado? Depende do resultado que você quer, depende de como está o dia a dia e também depende da alimentação, porque de nada adianta fazer 20 horas de jejum e quebrar o jejum com um monte de porcaria e passar o dia comendo mal, tá? Inclusive depois para voltar a fazer jejum vai ser ainda mais difícil, tá? Deixa eu ver aqui que tem mais umas perguntinhas. Para quem quer iniciar, quantas vezes na semana? Também é uma pergunta que não tem muito regra, Marli, mas se é um jejum de 12 horas, por exemplo, porque normalmente quando eu tô em acompanhamento individual, eu vou sentindo com o paciente, se é uma pessoa que tem fome de manhã, o que toma de café, porque dependendo do que tomava de café, se tinha muita fome, talvez ia gerar fome. Então, se é algo, 12 horas, por exemplo, pra mim pode começar todos os dias pra sentir. Eu acho que fazer 1, 2, 3 dias, né? Um dia, você vai ter uma ideia. Começar, você começa 2, começa 3, e aí você entende ali em uns 3 dias, pelo menos, como que você fica. Se vai ter fome ou se não vai. Porque 12 horas de jejum, dificilmente você vai ter um tanto de fome que vai passar mal, né? Pelo menos se for feito de manhã. Porque ou o almoço é daqui a pouco, ou você não jantou tão cedo assim, né? É o que eu vejo, pelo menos no dia a dia. Então, não tem ideal de quantos dias começar, mas se for um jejum curto, por exemplo, de 12 horas, pode iniciar todos os dias. Ju, mas eu gosto muito de comer de manhã, eu sinto fome. É algo que se eu saio sem comer, por exemplo, eu me sinto mal. Eu quero testar, mas eu quero testar com segurança. Testa dia sim, dia não. Também talvez seja uma estratégia boa, porque você testa, aí você sente hoje, que vai ser só um sinal de como é, né? Aí você sente hoje como eu tô. Aí amanhã você come, já percebe a diferença. Depois você não faz, daí você faz jejum de novo e não come e vê se foi igual ao outro dia. E aí vai fazendo dia sim, dia não e vai sentindo. Jejuns de 12 eu acho que dá pra fazer todo dia, tá? Mas se quiser começar dia sim, dia não, é um jeito bom também. No mínimo dia sim, dia não, né? Não é tipo, vou fazer uma vez por semana. Pra começar a fazer uma vez por semana, eu acho que não dá nem pra sentir direito qual que é a ideia. E pra minha conotação de jejum, pra o que eu quero levar em relação ao jejum pra vocês, que é trazer consciência corporal, uma manhã de jejum, você tem poucas percepções. Então, eu acho que fazer todos os dias, ou pelo menos dia sim, dia não, e observar como se sente. Se tem fome, se não tem, se ficou bem disposto, se pro almoço deu muita fome ou não. Tem tanta coisa pra perceber, né? Então, quantas vezes na semana? Peraí que tinha mais perguntas. É permitido shot no jejum? Essa é uma pergunta boa, que muita gente faz, sobre shots e sobre suplementações. De forma geral, shots e suplementações não quebram jejum, tá? Um pouquinho de limão, shots curtos de limão não vão quebrar jejum. Pimenta caiena, canela, gengibre, própolis, esse tipo de coisa que se utiliza em jejum, em shots, eles não quebram jejum. Então pode usar shot no jejum, tá bom? Água com um pouquinho de limão ainda pode usar também no jejum. Água com gás pode usar no jejum. Café preto, chá, tudo sem açúcar e sem adoçante, tá? A questão do adoçante, existem amostras, estudos que colocam que o estímulo de paladar doce libera insulina.
E aí a gente acaba tendo um funcionamento de pico de insulina, de liberação de insulina ali, que vai fazer uma metabolização energética que a gente não quer, a gente não queria liberar essa insulina. Então, se o intuito do jejum é não mexer no órgão e fazer repouso corporal, a ideia de usar adoçante pode atrapalhar. Ah, é pra todo mundo? Não pode ser que não, tá, gente? Isso não é uma coisa que dá pra saber. Também não quer dizer que quebra o jejum com certeza, mas a ideia é não usar adoçante porque pode alterar e porque também vamos lembrar que tem que existe uma consciência envolvida no jejum, uma consciência corporal. Se você traz um paladar doce, que é algo que já traz conforto, talvez isso atrapalhe você ter uma consciência de você ter fome ou não, de você ter ansiedade ou não em relação à comida, tá? Ao ato de comer. Então, café preto, chás, shot, limão, água com gás, não quebram o jejum, desde que sem adoçante, tá bom? Peraí que tem mais pergunta aqui. A Má falando que tava ok. Pra quem treina às 6h30 da manhã, pode fazer jejum de manhã? Ou é necessário pós-treino e o jejum fica melhor em outro horário? Depende do intuito com o treino. Se é treino para ser saudável e você faz exercício pra vida, porque é pra fazer exercício mesmo, porque exercício é bom, pode fazer, não tem problema. Se o intuito é ganho de massa muscular, enfim, se tem uma necessidade específica, aí tem que ver individualmente, aí depende, tá? Eu não posso falar. De qualquer forma, mesmo fazendo jejum no pós-treino, se durante o dia a alimentação estiver adequada em calorias e em macronutrientes necessários, muitas vezes o jejum não vai interferir, tá? Então, pode, de forma geral, pode fazer. Para saúde, pode fazer, principalmente se a pessoa se sente bem. E se o intuito com o treino não for algo muito específico e a dieta estiver equilibrada durante o resto do dia, tudo bem, tá? Por mim, eu não vejo problema, não. Malhar em jejum, lembrando que malhar em jejum é bom, que eu saiba ainda é padrão ouro, assim, pra queima de gordura. Então, o corpo em jejum, quando estimulado em exercício em aeróbico, principalmente, ele inicia uma queima de gordura de uma forma intensa e mais rápida, tá? Então, é legal, mas é isso, a pessoa tem que estar adaptada, ela tem que saber o que comer, porque uma pessoa que, de repente, sai de refinados e vai malhar em jejum de um dia pro outro, pode ser que ela passe mal, mas é algo que pode ser trabalhado e é interessante, tá? Lembrando que o resto do dia tem que ter alimentação em equilíbrio, porque senão não adianta fazer jejum e o resto do dia tá tudo estragado, tá? Esperem só um segundinho. Era pra ser uma live de 30, 40 minutinhos, a gente já tá dando o nosso tempo, então mandem mais dúvidas quem tiver. Começando... e aqui, tá certo, acho que eu já respondi, né? Que era sobre o jejum na hora do treino. Então, o jejum, ele pode ser uma dieta ou ele pode não ser uma dieta, tá? Ele, como a comida, como a bebida e como a comida e como a bebida, ele é uma ausência de comida, que pode fazer parte de uma estratégia de alimentação específica, então uma dieta, um planejamento, como é uma gordura, ou como é um carboidrato, ou como é a proteína, ou como é uma suplementação, pode ter o jejum ali, especialmente para um intuito e uma busca. Se não, ele pode estar também como os outros alimentos que a gente vai variando na vida, dependendo da sazonalidade, do que tá na época e tal. O jejum também. Então, agora é um período para eu aumentar o jejum, agora eu não tô querendo fazer, e ele vai sendo parte da vida, tá? Oi, amor, um beijo. Mazinha, tem horários para fazer última refeição? Não obrigatoriamente, isso depende muito do estilo de vida, da rotina de cada um. É legal lembrar que geneticamente nós temos um corpo que acaba funcionando melhor a partir do ciclo circadiano, que também, falando de forma generalizada, seria a hora que Sol nasce e a hora que Sol se põe. Então, funções metabólicas de órgãos, hora de órgãos de funcionamento metabólico, a gente tem melhor até o final da tarde, até umas 7 horas em média,
que seria até o horário que a gente tem sol, e aí a nossa genética, né, e o nosso metabolismo, eles respondem melhor a não comer muito à noite. Não tem a ver necessariamente com caloria, nada disso, tá, gente? Com vai engordar ou vai emagrecer. Você vai engordar se você comer demais, vai emagrecer se comer de menos. O que precisa aumentar ou diminuir. Mas o comer última refeição, ele é mais... Isso que eu tô falando, da gente começar a ter o hábito de comer mais cedo, isso é bom para a saúde, tá? Isso é bom terapeuticamente falando, isso é bom para o estilo de vida ser mais saudável. Não ficar comendo demais não ficar comendo quando está muito tarde, por conta disso. Então, nossos órgãos, eles já estão em tempo de começar a fazer as vias de desintoxicação, fazer repouso, fazer o metabolismo noturno, tá? É melhor, até assim, na medicina ayurvédica, medicina chinesa, são olhares, né, ancestrais que mostram muito essa coisa de horário de órgãos e de como do acordar, do dormir, e aí hoje a gente estudando genética, vê que realmente faz sentido, tá? Então a gente tem resposta genética melhor a não ficar dando estímulo de alimentação demais e tendo que usar muito metabolismo muito tarde da noite, tá bom? Então, horário bom para comer para todo mundo, de forma geral, a não ser que exista algo pontual, até 7 e pouco da noite seria o mais legal, se for para dar uma orientação geral assim, tá bom? Eu ia falar uma coisa em relação a isso, calma, que aí eu vi gente entrando e eu acabei esquecendo. Oi, Fê, tudo bem? Todos os Fê, Fernando, Fernanda, que entraram. Tá, eu falei sobre isso, e aí, só pra lembrar que tudo é individual, tá, gente? Então, hoje, existe uma necessidade relacionada ao estilo de vida que ela muitas vezes é diferente do ideal. Então, se você não pode comer 8 horas até 7 horas da noite, tá tudo bem, porque hoje a sua rotina é essa. Qual que é o meu papel? É trazer para vocês as informações do que é legal, pra gente poder ir tentando manejar os horários e ajeitar a vida e ir fazendo as coisas mais legais, que são mais legais para nossa saúde. O que não quer dizer que de hoje para amanhã vai mudar a rotina da casa inteira, vai acabar o horário de trabalho e vai mudar tudo e vai virar tudo de perna pro ar e vai ficar horrível porque isso não se encaixa na sua rotina comer 7 da noite. Então tá tudo certo, tá? Se você não consegue comer 7 da noite. Mas é lembrar que isso é bom pra saúde. Então é tentar ir mudando a rotina ou tentar ir fazendo um plano pra conseguir algumas vezes da semana. Enfim, é saber que isso é legal e ver se consegue melhorar, tá? Mas tem muitas pessoas que não conseguem. E assim, até ali atendendo os pacientes, a gente vê como realmente o estilo de vida hoje, ele acaba exigindo de nós ir até tarde, né? Eu tô aqui no feriado, 8 horas da noite, fazendo uma live. Não jantei ainda. Hoje é um dia que eu não vou conseguir jantar 7, 7 e meia, ou comer a última vez mais cedo, tá? Então, depende da rotina. Mas o legal, de forma geral, é que a gente coma mais cedo e não fique comendo tarde demais, tá bom? Deixa eu ver quem falou mais alguma coisa aqui que estão falando. A Mazinha amando as lives. Que bom, amor. Que ótimo. Então, tá bom. Tem mais dúvidas, gente? Eu estou para encerrar, então eu vou fazer um resuminho rápido, que jejum é dieta? Não necessariamente. Então, o jejum, ele pode estar dentro de uma estratégia dietética ou de um planejamento alimentar para uma finalidade, desde que caiba usar o jejum para chegar a essa finalidade, tá? Então, muitas vezes, a gente vai mudar o jejum, ou mudar o horário de jejum, ou introduzir o jejum pensando em otimizar, na pessoa se sentir melhor, otimizar a vitalidade desse corpo, em perda de gordura, em melhorar a imunidade. Então, sim, o jejum pode estar ali como uma estratégia específica para um resultado. Como a dieta também pode ter mais ou menos gordura, mais ou menos carboidrato. Então, como a comida e a bebida, a ausência de comida, que é o jejum, ele pode ser usado pontualmente para atingir um resultado. E só que também ele pode, como a comida e como a bebida, passear no nosso dia a dia
em um momento sim, outro momento não. Então agora quero fazer um pouco mais de jejum porque sinto que o meu corpo tá precisando. Ou agora, tô sentindo que de manhã eu tô querendo comer, então eu não vou fazer jejum por esses dias. É algo que é sentir o corpo e entender o que o seu corpo tá pedindo naquele momento, tá? Então o jejum, ele tem que ser natural ao corpo, é tirar esse medo de jejum. Jejum não é algo que é um nome maluco que inventaram agora, que é uma coisa, que é isso ou que é aquilo. Jejum é não comer o tempo todo, simplesmente, tá? E a gente entender que isso é natural a nós, tá? Então ele ele está normalmente dentro do estilo de vida e ele pode ser aplicado pontualmente como estratégia para um resultado específico, tá? Pós-resumo, agora tem umas perguntinhas, por isso que eu quis falar enquanto vocês mandavam. Ju, quando come comida japonesa, o que seria legal fazer depois? Fê, em relação a quê? Fazer depois para compensar o quê? Pelo que eu entendi, você quer fazer uma compensação de algo, né? Manda aqui pra mim, pra eu entender o que você quer dizer. Maravilhosa. Que bom. Almocei às 5, tudo errado. Não, Fê, não tá errado não. É isso, é não ter hora. Não tem hora necessariamente. Se você almoçou às 5, provavelmente umas 7, 8 horas você nem vai ter fome. Então é um dia que você vai almoçar mais tarde. Mas talvez você ficou de jejum mais cedo por mais tempo. Então seu jejum foi pela manhã, tá? Pensando no último horário de alimentação, né? Mas aí é um dia que você vai comer mais tarde. Ou talvez você comeu tanto às 5 horas que você vai parar de comer. Você parou de comer 5h30, 6 horas. E aí você não vai mais comer hoje. Então depende, tá? Não tem tudo errado ou tudo certo. Algum chá digestivo? Tá. A Fê que perguntou do restaurante japonês. Chá digestivo é legal, gente. Eu gosto, assim, erva doce é um chá legal. Tem um chá que eu aprendi com a minha assistente maravilhosa, Ana Elizabeth, te amo, que é um chazinho, se vocês quiserem procurar no Google, ele é tradicional da medicina ayurvédica, ele chama CCF, assim, é bem fácil de achar. Ele tem semente de cominho, semente de coentro e semente de erva doce. Então, você vai em um lugar de coisa a granel, compra um pouquinho de cada sementinha, junta as 3, faz um mix e usa uma colher de café mesmo, pequenininha, em uma xícara ou caneca de chá, de água fervendo e faz esse chazinho. Esse é um digestivo milagroso num nível que eu já vi a pessoa não tomar mais enzima digestiva e tomar ele. E melhorar, assim, a digestão muito mesmo, assim, com alguns dias. Então, é um chá que tem um efeito muito bom. Só ficar uma dica porque vocês perguntaram. Mas erva doce sozinha é um chazinho já que ele é legal. Pode usar um chazinho digestivo. Ele não vai compensar... ele pode ajudar a digestão, mas ele não vai compensar o efeito metabólico da comida pensando em fazer jejum, tá? Então não adianta, o chá ele não vai ajudar a fazer jejum ou a fazer o jejum mais rápido, alguma coisa do tipo. Ele só vai melhorar a digestão, tá? A digestão no sentido de liberação de enzima, vai melhorar, que vai ajudar essa digestão a ser feita de uma forma melhor, mas não quer dizer que vai diminuir o impacto do que comeu, entendeu? Pensando na glicemia, por exemplo, tá? Quando come à noite para ajudar na digestão. Então, ele vai ajudar a digestão... tá, entendido. Tipo, come à noite, a digestão não é tão boa. O chazinho pode ajudar, sim, tá? Ele vai ajudar pensando na sobrecarga de órgãos, né? Acho que é isso. É isso, pode. Os órgãos vão continuar tendo que fazer alguma função, tá? A gente não dá repouso para os órgãos. A questão é essa. Se você tem um órgão que à noite já não funciona tão bem claramente, tipo, meu estômago à noite não funciona bem. Um chá pode ajudar mais, porque ele já vai ter que, com chá ou sem chá, ele já vai ter que funcionar de qualquer jeito. Se a ideia é essa, pode ajudar, tá? Mas não dá para usar isso como muleta, tá bom? Mas pode ajudar. Eu acho que é isso. Isso, para ajudar na digestão. Eu acho que é isso. Eu vou deixar, essa live vai ficar salva. Que bom todos vocês aqui. Imagina, eu que agradeço a todo mundo.
Quem tiver perguntas pode colocar lá que eu respondo depois, que agora eu tô finalizando, não vai mais dar tempo. Mas podem me mandar que eu respondo todas, tá? Vocês sabem que eu respondo. Qualquer coisa depois a gente faz live de novo sobre isso. E acabou eu falei tanto que acabou nem entrando, nem precisando entrar ninguém. E na próxima, então, eu chamo alguém para falar de jejum comigo, tá bom? Queridos, muito grata. Bom fim de feriado para todo mundo que está de feriado. Um beijo grande e façam o teste do jejum para depois vocês me contarem, tá bom? Te amo. Saudade, um beijo. Beijos.